Testemunhos para a Igreja, volume 5, capítulo 27, Crescimento Cristão. Foi-me mostrado que os que têm conhecimento da verdade e, no entanto, permitem que suas faculdades se absorvam em interesses mundanos, são infiéis. Não estão, por meio de boas obras, fazendo brilhar a luz da verdade. Usam quase toda a sua habilidade para se tornarem perspicazes e hábeis homens do mundo. Esquecem-se de que seus talentos lhes foram dados por Deus a fim de serem usados para promover sua causa. Se fossem fiéis ao seu dever, o resultado seria grandes conversões para o seu Senhor. Muitos, porém, se perdem por causa de sua negligência. Deus conclama os que conhecem sua vontade a serem praticantes de sua palavra. Fraquezas, indiferença e indecisão convidam os assaltos de Satanás. E os que permitem que esses traços de caráter aumentem serão irremediavelmente tragados pelos vagalhões da tentação. De todo que professe o nome de Cristo, se requer que cresça até a estatura completa de Cristo, a cabeça viva do cristão. Todos nós precisamos de um guia que nos dirija através das muitas perplexidades da vida. Assim como o marinheiro precisa de um piloto que guie a nau entre os bancos de areia ou nos rios cheios de recifes. E onde se encontrará semelhante guia? Apontamos-lhes, prezados irmãos, a Bíblia. Inspirada por Deus, escrita por santos homens, ela assinala com grande clareza e precisão quais os deveres tanto dos idosos como dos jovens. Eleva a mente, enternece o coração e comunica ao espírito alegria e felicidade. A Bíblia apresenta uma perfeita norma de caráter. É guia infalível sob todas as circunstâncias até o fim da jornada da vida. Tomem-na como sua conselheira, como a regra de sua vida diária. Todo meio de graça deve ser diligentemente aproveitado para que o amor de Deus possa influir mais e mais na vida, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça. Filipenses 1, versos 10 e 11. Sua vida cristã tende a assumir formas vigorosas e rijas. Poderão alcançar a alta norma que lhes é apresentada nas Escrituras e terão de fazê-lo se quiserem ser filhos de Deus. Vocês não podem ficar parados, terão de avançar ou retroceder. Devem ter conhecimento espiritual para que possam perfeitamente compreender, como todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, versos 18 e 19. Muitos que possuem um conhecimento profundo da verdade e são capazes de defendê-la mediante argumentos, nada fazem em prol do reerguimento do reino de Cristo. Atuam de quando em quando, mas não dão um testemunho vivo da experiência pessoal na vida cristã. Não relatam novas vitórias alcançadas na santa milícia. Em vez disso, nota-se a mesma velha rotina, as mesmas expressões na oração e na exortação. Suas orações não têm aspectos novos, não exprimem maior compreensão das coisas de Deus, nem fé mais fervorosa e viva. Essas pessoas não são plantas vivas no jardim do Senhor a produzir novos rebentos e nova folhagem, e a agradável fragrância de uma vida santa. Não são cristãos em crescimento. Têm pontos de vista e planos limitados, e não há para eles expansão do espírito, nem valiosos acréscimos aos tesouros do crescimento cristão. Suas faculdades não foram exercitadas nessa direção. Não aprenderam a olhar aos homens e às coisas como Deus as vê, e em muitos casos a simpatia não santificada tem prejudicado pessoas e estorvado grandemente a causa de Deus. É terrível a estagnação espiritual que prevalece. Muitos levam uma vida cristã formal e alegam que seus pecados foram perdoados, quando são destituídos de todo o real conhecimento de Cristo, tal como o pecador. Irmão, quer ter um crescimento cristão restrito ou ter um sadio progresso na vida religiosa? Onde há saúde espiritual, aí há crescimento. Um filho de Deus cresce à plena estatura de homem ou mulher em Cristo. Não há limite para o seu desenvolvimento.
Quando o amor de Deus é um princípio vivo no coração, não há pontos de vista estreitos e confinados. Há amor e fidelidade em advertências e reprovações. Há trabalho fervoroso e disposição de assumir encargos e responsabilidades. Alguns não estão dispostos a fazer trabalho que exija abnegação. Mostram verdadeira impaciência quando instados a assumirem alguma responsabilidade. Que necessidade existe, dizem, de maior conhecimento e experiência? Isso diz tudo. Julgam achar-se ricos e enriquecidos e de nada terem falta, quando o céu os pronuncia como pobres, miseráveis, cegos e nus. A esses diz a testemunha verdadeira: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Apocalipse 3, verso 18. Sua própria complacência demonstra que estão em necessidade de tudo. Vocês estão doentes espiritualmente e precisam de Jesus como seu médico. Nas Escrituras, milhares de gemas da verdade se encontram ocultas para o pesquisador superficial. Jamais se esgota a mina da verdade. Quanto mais se estuda a Bíblia com coração humilde, tanto maior será seu interesse, e tanto mais sentirá a impressão de exclamar com Paulo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Romanos 11, verso 33. Dia a dia você deve aprender alguma coisa nova das Escrituras. Pesquise-as como se buscasse tesouros escondidos, pois contém as palavras da vida eterna. Ore pedindo sabedoria e entendimento a fim de compreender esses santos escritos. Se isso fizer, você encontrará novas belezas na palavra de Deus. Sentirá que recebeu nova e preciosa luz sobre assuntos relacionados com a verdade, e a Bíblia será cada vez mais valorizada em seu apreço. O grande dia do Senhor está perto e se apressa muito. Sofonias 1, verso 14. Diz Jesus: eis que presto venho. Apocalipse 22, verso 7. Devemos conservar sempre presentes essas palavras e agir como crendo na verdade de que a vinda do Senhor está perto e que somos peregrinos e forasteiros na terra. As energias vitais da Igreja de Deus têm de ser postas em ativo exercício no grande objetivo de renovação própria. Cada membro deve ser um ativo agente de Deus, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Efésios 2, versos de 18 a 22. Essa é uma obra particular que tem de ser levada avante em toda a harmonia, em unidade de espírito e nos laços da paz. Nenhum lugar se deve dar a críticas, dúvidas e incredulidade. As associações de Colômbia e do Norte do Pacífico estão anos atrasadas. Alguns que deveriam ser fortes e estabelecidos em Cristo são como bebês no entendimento e conhecimento experimental das atuações do Espírito de Deus. Depois de anos de experiência, são capazes de compreender apenas os rudimentos do grande sistema de fé e doutrina que constitui a religião cristã. Não percebem que a perfeição de caráter é que receberá aprovação bem-estar. Irmão, seu dever, felicidade e utilidade futura, assim como salvação final, convidam-no a cortar os laços de suas afeições de tudo que é terreno e corruptível. Existe uma simpatia não santificada, que participa da natureza de um sentimentalismo apaixonado e é terrena, sensual. Serão necessários decididos esforços para que alguns de vocês vençam e mudem o rumo de sua vida, pois não se puseram em ligação com a força de Israel, e isso tornou frágeis suas iniciativas.
Agora você está sendo chamado em altas vozes a ser diligente no emprego de todo o recurso da graça, a fim de poder ser transformado no caráter e crescer à estatura completa em Cristo Jesus. Temos grandes vitórias a ganhar e um céu a perder se não as alcançarmos. Tem de ser crucificado o coração carnal, pois sua tendência é para a corrupção moral, cujo fim é a morte. Coisa alguma, senão as vivificantes influências do Evangelho, nos pode ajudar. Oremos para que as poderosas energias do Espírito Santo, com todo o seu poder vivificador, restaurador e transformador, possam atuar como uma corrente elétrica sobre o coração atacado de paralisia, fazendo com que cada nervo estremeça com nova vida, restaurando o homem todo de seu estado terreno, sensual e morto, para o de perfeita saúde espiritual. Como resultado, você se tornará participante da natureza divina, tendo escapado da corrupção que pela concupiscência que há no mundo. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, e em sua alma será refletida a imagem daquele por cujas feridas você foi curado. Dízimos e ofertas. O Senhor requer que retornemos a Ele na forma de dízimos e ofertas uma parte dos bens que nos confiou. Ele aceita essas oferendas como um ato de humildade e obediência e grato reconhecimento de nossa parte por todas as bênçãos que desfrutamos. Que ofertemos de boa vontade, dizendo como Davi, porque tudo vem de ti, e da tua mão tu damos. 1 Crônicas 29, verso 14. Reter mais do que é permitido tende à pobreza. Deus será paciente por muito tempo com alguns, ele testará e provará a todos, mas sua maldição certamente seguirá o egoísta e amante do mundo, porém professo seguidor da verdade. Deus conhece o coração, cada pensamento e cada propósito estão abertos diante de seus olhos. Ele diz, aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Ele sabe a quem abençoar e quem é merecedor de sua maldição. Ele não comete erros além do fato de que os anjos mantêm um registro de todas as nossas obras e palavras. Quando o antigo povo de Deus estava prestes a erigir o santuário no deserto, fizeram-se necessários intensos preparativos. Materiais custosos foram angariados e entre eles havia muito ouro e prata. Como legítimo possuidor de todos os tesouros, o Senhor pediu essas ofertas a seu povo, mas aceitava apenas aquelas que eram dadas voluntariamente. O povo deu espontaneamente até que disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Êxodo 36, verso 5. Então proclamou-se a toda a congregação: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha material bastante para toda a obra que havia de fazer-se e ainda sobejava. Êxodo 36, versos 6 e 7. Houvessem alguns homens de ideias limitadas estado ali, e o povo teria seus olhos desviados com horror. Como Judas, perguntariam: por que esse desperdício? Mateus 26, verso 8. Porque não se faz tudo da maneira mais barata? Mas o santuário não era destinado a honrar o homem, e sim ao Deus do céu. Ele havia dado instruções específicas sobre tudo o que deveria ser feito. O povo deveria ser ensinado de que ele era um ser de grandeza e majestade e que devia ser adorado com reverência e respeitoso temor. A casa onde Deus é adorado deveria estar de acordo com seu caráter e majestade. Há igrejas que sempre serão pequenas porque colocam os próprios interesses acima dos interesses da causa de Deus. Enquanto seus membros têm casas grandes e adequadas, as quais estão constantemente sendo melhoradas, estão eles satisfeitos com um inadequado lugar para a adoração de Deus, onde a sua santa presença habita. Surpreendem-se de que José e Maria tenham sido obrigados a encontrar abrigo num estábulo e que ali nosso Salvador nasceu. Estão, porém, dispostos a gastar consigo mesmos grande parte de seus recursos, enquanto a casa de adoração é vergonhosamente negligenciada. Com que frequência dizem: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada.
Ageu capítulo 1, verso 2. Mas a palavra do Senhor a eles é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ageu 1, verso 4. A casa onde Jesus vem se encontrar com o seu povo deveria ser atraente e de bom gosto. Se houver poucos membros num determinado lugar, acomodem-se numa casa humilde, porém asseada, e dediquem-na a Deus, convidando a Jesus para ser seu hóspede. Como será que ele vê seu povo quando esse possui todas as comodidades que o coração pode desejar, mas concorda em ter seus cultos de adoração num celeiro, num miserável e distante edifício, ou em algum apartamento abandonado e de baixo nível? Vocês se ocupam com seus amigos, despendem recursos para tornar tudo ao seu redor o mais atraente possível. Mas Jesus, o único que deu tudo por vocês, mesmo sua preciosa vida, ele é a majestade do céu, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, é recebido num lugar pouco melhor do que o estábulo que foi seu primeiro lar. Não deveríamos olhar para essas coisas como Deus as vê? Não deveríamos provar nossos motivos e ver que espécie de fé possuímos? Deus ama quem dá com alegria, e aqueles que o amam darão voluntária e alegremente quando, em assim fazendo, podem promover o progresso da sua causa e a sua glória. O Senhor nunca exige que seu povo ofereça mais do que é capaz, mas de acordo com suas possibilidades. Ele se agrada em aceitar e abençoar-lhes as ofertas de gratidão. Que a obediência voluntária e o puro amor ligue ao altar cada oferta feita a Deus, pois de tais sacrifícios ele se agrada, enquanto que aquelas oferecidas de má vontade são de uma ofensa. Quando igrejas ou indivíduos não põem o coração em suas ofertas, mas limitam os gastos no avançamento da obra de Deus e aferem-na segundo seus estreitos pontos de vista, mostram decididamente que não estão vivendo em ligação com Deus. Estão assim em desarmonia com seu plano e maneira de trabalhar, e ele não os pode abençoar. Nós somos os construtores para Deus e devemos edificar sobre o fundamento que Ele preparou para nós. Nenhum homem deve construir sobre os próprios alicerces, independentemente do plano que Deus projetou. Há homens a quem Deus constituiu como conselheiros, a quem Ele tem ensinado e cujo coração, espírito e vida estão postos na obra. Esses devem ser tidos em alta estima por causa de seu trabalho. Há alguns que desejarão seguir as próprias noções imperfeitas, mas precisam aprender a receber conselho e a trabalhar em harmonia com seus irmãos, ou semearão dúvidas e discórdia que não apreciarão colher depois. É vontade de Deus que aqueles que se alistam em sua obra estejam sujeitos uns aos outros. Seu culto deve ser dirigido com consistência, unidade e idôneo julgamento. Deus é nosso único e suficiente auxiliador. As leis que governam seu povo, seus princípios de pensamento e ação, são recebidas dele através de sua palavra e espírito. Quando sua palavra é amada e obedecida, seus filhos andam na luz e não há tropeço para eles. Eles não aceitam a baixa norma do mundo, mas trabalham segundo o ponto de vista bíblico. O egoísmo existente entre o povo de Deus lhe é muito ofensivo. As Escrituras denunciam a cobiça como idolatria. Paulo diz: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5, verso 5. A dificuldade de muitos é que eles têm pequena fé. Como o homem rico da parábola, desejam ver seus suprimentos se acumulando nos celeiros. O mundo precisa ser advertido, e Deus quer ver-nos totalmente empenhados em sua obra. Mas os homens têm tanto que fazer em levar adiante seus projetos de ganhar dinheiro, que não dispõem de tempo para promover os triunfos da cruz de Cristo. Eles não têm tempo nem disposição para empenhar seu intelecto, discernimento e energia na causa de Deus. Irmãos e irmãs, desejo despertar em sua mente a aversão por ideias limitadas com respeito à causa e obra de Deus. Gostaria que entendessem o grande sacrifício que Cristo fez por vocês quando se tornou pobre, para que por sua pobreza vocês pudessem tomar posse das riquezas eternas.
Oh, que por sua indiferença para com o eterno peso de glória que lhes está ao alcance, os irmãos não façam os anjos chorar e ocultar sua face em vergonha e desgosto. Despertem da letargia, estimulem cada faculdade dada por Deus e trabalhem pelas pessoas preciosas por quem Cristo morreu. Elas, se trazidas a Jesus, viverão pelas infindáveis eras da eternidade. E vocês ainda pretendem fazer o mínimo possível por sua salvação, enquanto, a exemplo do homem de um só talento, investem seus meios na terra? Como o servo infiel, estão vocês acusando a Deus, colhendo onde ele não semeou e ajuntando onde ele não espalhou? Tudo o que vocês têm e são pertence a Deus. Não dirão vocês de coração, porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos? 1 Crônicas 29, verso 14. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 3, verso 9. Assim Paulo exorta seus irmãos de Corinto à beneficência cristã. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé e na palavra e na ciência, e em toda a diligência, e em vossa caridade para conosco, assim também abundeis nessa graça. 2 Coríntios 8, verso 7. Em sua epístola a Timóteo, ele diz: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. 1 Timóteo 6, versos de 17 a 19. A liberalidade não nos é tão natural para que possamos obter essa virtude por acidente. Ela precisa ser cultivada. Devemos escolher honrar a Deus com nossos recursos e então não permitir que coisa alguma nos tente a furtá-lo nos dízimos e ofertas que lhe são devidos. Devemos ser inteligentes, sistemáticos e contínuos em nossos atos caridosos aos homens e em nossas expressões de gratidão a Deus por seus benefícios a nós concedidos. Esse é um dever tão sagrado que não deve ser deixado ao acaso ou sob o controle de impulsos ou sentimentos. Deveríamos reservar com regularidade alguma coisa para a causa de Deus, para que ele não seja roubado da porção que requer. Quando roubamos a Deus, tiramos de nós mesmos. Desistimos do tesouro celestial por causa de acumular mais tesouros na terra. Essa é uma perda que não podemos dar-nos ao luxo de suportar. Se vivermos de modo tal a podermos receber as bênçãos de Deus, teremos sua mão prosperadora conosco em nossos assuntos temporais. Mas, se ela se tornar contra nós, frustrará todos os nossos planos e espalhará mais rapidamente do que podemos ajuntar. Foi-me mostrado que o estado de coisas nessas duas associações é realmente triste, mas Deus tem muitos preciosos servos ali, sobre os quais exerce zeloso cuidado. Ele não permitirá que sejam enganados e desencaminhados.